Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós estamos aqui com a parte 2 do estudo do livro de Romanos, capítulo 4. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, é interessante que você assista a primeira parte para depois vir para esse vídeo. Amém, irmãos? Então, peço que os irmãos se preparem desde já para nós darmos início ao estudo da Palavra do Senhor. Amém? Então, vamos iniciar aqui com o versículo de número 13 do capítulo 4, que diz assim: Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então, irmãos, as promessas que Deus fez a Abraão, elas estão lá em Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 17. Abraão, então, ele vai herdar a terra juntamente com todos que foram abençoados por ele. E essa promessa da herança, ela não veio por meio da lei, mas pela aliança abraâmica. A promessa feita a Abraão não era proveniente da circuncisão ou da lei. A promessa a Abraão e sua descendência não foi mediante a lei, mas por meio da justiça que vem da fé. Então, irmãos, quando fala assim, herdeiro do mundo, significa que todas as promessas que Deus deu a Abraão, Paulo ele resume aqui como herdeiro do mundo. Então significa que Abraão e a sua posteridade, Cristo, herdarão a terra. Essa promessa ela vai se cumprir no reino milenar. A promessa feita a Abraão ela não abrange somente a terra de Canaã, mas também o mundo inteiro. Então o versículo diz assim, não foi por intermédio da lei que coube a Abraão a promessa. Por quê? Porque para os judeus, Abraão recebeu a promessa de Deus porque Abraão guardava a lei. Para os judeus, Abraão guardou a lei 430 anos antes da lei ser dada a Moisés. Lá em Gênesis 26, versículo 5, diz assim, Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então aqui, irmãos, não quer dizer que Abraão conhecia a lei. Aqui são as orientações que Deus deu a Abraão quando ele saiu de Ur. Aqui não é toda a lei de Moisés. Versículo 14. Porque, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Agora, irmãos, Paulo ele vai explicar por que Abraão não recebeu as promessas pela lei. Se os da lei, os judeus, são herdeiros, então anula-se a fé e a promessa também que foi dada com base na fé de Abraão. Com o estabelecimento da lei, Deus ele não revogou o que tinha prometido a Abraão. Por quê? Porque a salvação ela sempre foi pela fé. A guarda da lei tem a ver com mérito humano. A fé não é mérito humano. Não tem como incluir a lei para a salvação. Os reais herdeiros, segundo a promessa, são aqueles que dependem da fé em Cristo, não da lei. A fé ela seria anulada se a herança dependesse das obras da lei. Então Paulo ele não está desmerecendo a lei, mas ele está mostrando que a lei impõe pena se ela não for cumprida. Se a herança não for obtida por se observar a lei, então a justiça já não é pela fé, e sim pelas obras. Versículo 15. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Então, aqui Paulo ele está explicando por que ninguém pode ser herdeiro por meio da lei. Por quê? Porque os seres humanos não conseguem guardar a lei. E, consequentemente, eles enfrentam a ira de Deus. A lei, ela suscita, ela provoca a ira por causa da incapacidade do homem de guardar a lei. Como o homem não consegue guardar a lei, Deus fica irado. Então a lei ela não prevê misericórdia e perdão no caso de ser transgredida. Ela opera apenas a ira e o castigo. Onde não há lei, não há transgressão. Antes de Moisés, tinha transgressão no mundo, mas a lei veio para enquadrar a lei. A pessoa agora está debaixo do juízo de Deus. Versículo 16. Portanto,
é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. Então, irmãos, agora aqui Paulo ele vai explicar por que a promessa veio pela fé, né? Agora a herança é pela fé mediante a graça. O efeito da lei é condenação e torna os homens sujeitos à ira de Deus. Mas o efeito da graça é a justificação dos pecados mediante a fé na obra realizada por Cristo. Paulo ele conclui que as promessas de Deus feitas a Abraão estavam fundamentadas apenas na fé. A promessa não se baseia na observância de qualquer lei ou na execução de qualquer ritual. Abraão ele é o precursor de todos que creem. Então o versículo diz assim: a promessa seja firme em toda a posteridade, ou seja, judeus e gentios, filhos espirituais de Abraão. Versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então aqui diz assim, né, como está escrito, ou seja, é uma expressão que se repete 17 vezes na carta aos Romanos, mostrando que Paulo fazia ligações constantes, né, com o Antigo Testamento. Então Paulo está se referindo aqui a Gênesis 17, versículo 4 e 5, que diz assim: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Então, irmãos, Deus o versículo diz assim, né? Deus o qual vivifica os mortos. É uma referência ao nascimento de Isaac, do corpo amortecido de Abraão e da esterilidade de Sara. Antes de Deus criar o universo, somente Deus existia. Paulo ele usa essa verdade para afirmar o grande poder de Deus no qual Abraão confiou. Paulo ele está explicando quem é o Deus de Abraão, né? O Deus que Abraão creu. Abraão creu em um Deus que chama a existência que não existe. Paulo está falando a respeito da criação do mundo. Em teologia se usa o termo chamado ex nihilo, que significa do nada. Então Abraão ele crê no Deus que vivifica os mortos. Não há nenhum caso registrado na Bíblia de ressurreição de mortos antes de Abraão. Versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então, irmãos, aqui Paulo ele descreve a fé de Abraão, né? Abraão ele teve de enfrentar vários obstáculos e Deus disse a Abraão que ele teria um filho com Sara. Quando Abraão estava fisicamente impossibilitado de ter um filho, ele baseou sua esperança nas promessas que recebera de Deus. Ele creu que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Por que Abraão creu contra a esperança, né? A resposta está no versículo anterior, né? Ele creu num Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Verso 19. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então, irmãos, Abraão e a sua esposa estéril, né, eram muito idosos para gerar filhos. Abraão não fugiu da dificuldade, ele não enfraqueceu na fé, mas também creu em Deus. Quando fala que é amortecido, quer dizer que está próximo da morte, né? Abraão levou isso em consideração. Abraão estava crendo numa coisa que humanamente era impossível. Então, enquanto ele era jovem, né, Sara não tinha gerado filhos, até que Deus lhe prometeu um herdeiro quando ela tinha passado da idade para engravidar, né? Lá em Gênesis 11:30 diz assim: e Sarai foi estéril, não tinha filhos. Gênesis 17:17 diz assim: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho?
e dará à luz Sara à idade de 90 anos? Versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, irmãos, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. O que é incredulidade? É o oposto da verdadeira fé. A pessoa incrédula, ela se recusa a acreditar nas promessas de Deus. Mas a fé verdadeira, às vezes, pode vacilar. E foi isso que aconteceu com Abraão. Por isso que Paulo faz essa ressalva aqui. Por exemplo, quando Sara, querendo apressar a promessa de Deus, deu a Abraão a serva egípcia Agar, para que Abraão tivesse um filho, Abraão concordou. Então, nesse caso, não foi incredulidade, foi apenas um vacilo de Abraão. Pela fé, Abraão ele reconheceu que Deus era fiel e poderoso para cumprir a sua promessa. Abraão se fortificou, olhando para Deus, dando glória a Deus. Versículo 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então, irmãos, ele estava seguro de que Deus daria o que ele havia prometido. Ele só não sabia como e quando. Então, Abraão não estava apenas desejoso de que Deus o fizesse o pai de muitas nações. Ele também estava certíssimo de que o que Deus tinha prometido iria se cumprir. Versículo 22. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Então, a fé de Abraão ela foi imputada a ele como justiça. Essa foi a maior recompensa que Abraão teve, a justificação pela fé. Versículo 23. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta. Então, irmãos, todos precisam aprender que a justificação ela é um dom da graça e que a circuncisão não justifica. Uma vez que Abraão ele foi justificado antes de ser circuncidado e que a lei também não justifica, uma vez que Abraão viveu séculos antes da lei mosaica. Versículo 24. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos, naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Então a fé salvadora é a fé no doador da vida demonstrada na ressurreição de Cristo. Todos que creem como Abraão serão justificados pela fé. E finalmente, o versículo 25 que diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então Paulo ele termina aqui voltando a falar do tema da justificação. Ele morreu pelos nossos pecados. A ressurreição de Cristo ela ocorreu para a nossa justificação, aconteceu como prova de que Deus aceitou o sacrifício do seu Filho. Judas, Pilatos, o Sinédrio, Satanás, todos esses foram agentes causais da crucificação de Cristo. Mas, de acordo com Isaías, foi Deus que permitiu que tudo isso acontecesse para cumprir o seu plano de redenção. Lá em Isaías 53:10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém, irmãos? Então aqui a gente encerra o estudo de Romanos capítulo 4. Espero que os irmãos tenham entendido. Caso você tenha alguma dúvida, ou mesmo você queira fazer algum comentário a respeito do vídeo, peço aí que você use os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal e aguarde aí a postagem de mais vídeos de estudo da Palavra do Senhor. Amém, irmãos? Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final e fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.